pessoas lindas! Mais um dia nós estamos aqui para falar sobre o assunto filhos. Então presta muita atenção. São algumas dicas muito importantes que você, se quiser praticar e guardar, é muito bom. De como ser uma mãe segundo a palavra de Deus. Olha, tenha sobretudo um bom relacionamento com Deus Pai. Porque quando nós, como filhos, temos um relacionamento com Deus Pai, nós vamos saber ter um relacionamento com os nossos filhos. Faz sentido para vocês? E tenha um bom relacionamento com os seus filhos. Seja perspicaz em todas as coisas desse relacionamento. Olha, uma coisa, conheça os medos dos seus filhos. Porque muitas vezes a gente não dá importância aos medos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. E eles têm medos, mesmo que pareça bobagem para nós. Isso é uma coisa sem importância. Para eles não. Segundo a idade que eles estão tendo, é muito importante. Nós como adultos já vimos com outra perspectiva, mas eles não. Então conheça os medos dos seus filhos. É importante, porque isso pode vir a descortinar alguma coisa mais importante lá na frente, tá bom? Então é muito importante. Pergunte para eles, o que é que você tem medo? Tem medo de ficar sem o pai, sem a mãe? Você tem medo de alguém na escola? Você tem medo de alguém lá no seu trabalho? Ok? Faz sentido para vocês? Então pergunta. Ontem falámos sobre criar memórias, crie memórias positivas na vida do seu filho. Porque o diabo, ele é perito em preencher vácuos na nossa memória. E isso é muito importante, que eles, cada vez que eles recorrem à memória, que eles se lembrem que tem um pai e uma mãe que os amam. Eduque com disciplina e amor. A disciplina e o amor, elas estão juntas, elas precisam de caminhar juntas. E a disciplina não é só dizer, não faz isso, não faz aquilo. Não, disciplina é ser, às vezes tem que ser um pouquinho mais rígido, tem que ser um pouco mais firme naquilo que você está falando e está impondo na vida dos seus filhos. Ajuda a criança a pensar. Como assim? Questione. Por exemplo, por que você está com raiva? Por que você está fazendo essa birra? Você está frustrado? Você não consegue entender que não pode ou que não deve? Faça, pergunte e habitue-se a ter esse diálogo saudável com os seus filhos. Não chame a atenção gritando ou com agressividade. Não, sabe? Eu já tive essa experiência. Quanto mais baixinho você falar, mais a criança vai prestar atenção. Vai dizer assim, uau, o que se passa? Minha mãe e meu pai estão falando baixinho comigo, deixa eu prestar atenção. E às vezes na base do grito, a criança já está tão habituada àquilo que já não presta atenção. Seja firme no que você fala ou no que você promete. Quantas vezes os pais e as mães prometem só para que os filhos se calem, só para que os filhos os deixem em paz e depois não cumprem? E isso está criando uma crença. Nós já falamos sobre crenças. Está criando uma crença que pai e mãe não são compromissados com a verdade, são injustos. Eles mentem. Então, só prometa aquilo que realmente você pode cumprir. E cumpra. Porque as crianças, eles são muito perspicazes, eles ficam atentos a tudo o que a gente fala, a tudo o que a gente faz. Faça um exercício diário de identidade como mãe. Quem sou eu como mãe? Escreva, por exemplo, um caderninho, 2 ou 3 frases diariamente, por exemplo, assim, olha, eu sou uma mãe presente na vida dos meus filhos, eu sou uma mãe compreensiva, eu sou uma mãe amorosa que ama os meus filhos, por exemplo. E vá pensando todos os dias coisas novas em relação a isso, à sua identidade como mãe. Também gratidão, escreva.
Você é grata pelos seus filhos? Você já alguma vez agradeceu pelo seu útero que gerou os seus filhos? Porque tem tanta mulher no mundo que queria poder gerar e não consegue. Então seja grata. Eu nunca tinha pensado nisso. E um dia eu dei comigo a pensar, puxa, eu gerei 3 filhos e eu nunca tinha agradecido pelo meu útero. Então seja uma mãe agradecida. Pratique a gratidão e muita coisa vai mudar no seu mundo como mãe. Profetize. Em vez de liberar palavras ruins, profetize na vida do seu filho. Todos os dias, quando eles saem, quando eles chegam, durante o tempo que estão juntos. Meu filho, você é inteligente demais. Você vai ser um sábio, você vai ser um cientista, você vai ser um doutor, um advogado, um engenheiro, sei lá, tanta coisa. Profetize na vida do seu filho. Você vai ser um pregador de renome mundial. Você vai fazer cruzadas gigantescas pelo mundo. Vai ganhar muitas vidas para Jesus. Profetize na vida do seu filho. Sabe por quê? Porque as palavras que a gente profere, elas não voltam mais para trás. Então, o que é que você está falando para os seus filhos? Profetize coisas boas. Ah, mas a hipocrisia não. Profetize os desejos do seu coração para a vida dos seus filhos. Ore com eles. Tenha esse exercício diário de orar com os seus filhos. É tão lindo. Nós, enquanto os nossos filhos eram pequenos, nós sempre, ou eu ou o pai, íamos orar com eles. E é tão edificante ver a simplicidade das crianças. E isso também nos edifica a nós como pais. Ver a sensibilidade, ver o quanto eles são gratos a Deus. Ore com eles. Tenha essa rotina diária com os seus filhos. E um desafio que eu já lancei esta semana, mas eu volto a repetir. Tenha uma conversa olho no olho com os seus filhos. Olho no olho. E pergunte, filho, filha, o que é que você acha de mim como mãe? O que é que eu posso fazer para você gostar de mim como mãe? Faça essa pergunta. Seja corajoso, corajosa. É um desafio, eu sei. Que daí pode vir muitas coisas que você não vai gostar. Mas precisa, porque também é um jeito de a gente melhorar e da gente trazer excelência para o nosso relacionamento com os nossos filhos. E é isso que Deus quer. Então, modele. Isso aqui é tão importante, porque tem pessoas que dizem, mas eu sou mãe de primeira viagem, eu nunca tive exemplo de como ser uma mãe, porque não estive perto da minha mãe, porque a minha mãe morreu antes de eu ser mãe, por aí. Tem muitas desculpas. Mas olha, será que no seu meio, na sua comunidade, onde você está inserido, inserida, não tem bons exemplos para você seguir? Paulo diz lá nas suas cartas, diz assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, não é errado a gente modelar, a gente olhar os bons exemplos e pensar assim, puxa, aquela pessoa, aquela mãe, aquele pai tem uns bons resultados com os filhos. Eu vou fazer do jeito que ele está fazendo, que ela está fazendo. Eu vou imitar. E isso não tem erro nenhum. E se der certo, aleluia, amém, glória a Deus. Se não der certo, você procura fazer outra coisa. Ninguém nasce ensinado, não é? Nós vamos aprendendo uns com os outros. Desde que a gente nasce, a gente vai aprendendo uns com os outros. Então, faça isso. E outra, procure ler livros, artigos, assistir a palestras sobre como ser um bom pai, uma boa mãe, segundo a palavra de Deus. Nunca esqueça que a nossa regra de fé, para tudo, tem que estar na palavra de Deus. Porque existe muita coisa. Não, porque hoje em dia as crianças têm os direitos e as crianças assim, coisa. Não, a palavra de Deus tem que ser o nosso guia até para ser pai e ser mãe. E ali está toda a fonte da sabedoria. Se você quer ser um pai e uma mãe sábios na educação, no crescimento dos seus filhos, é moldar o caráter dos seus filhos. Então, se apoie na palavra de Deus. Leia livros, mas que sejam apoiados, ou pelo menos que não invalidem o que está escrito na palavra de Deus.
E olha, e compra o meu livro, Mulher Virtuosa no Mundo Atual. E aqui você vai ter muitas dicas de como ser um bom pai, de como ser uma boa mãe. E olha, eu quero deixar para vocês nesta manhã, Atos 17:30, diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Então, talvez alguma coisa que eu falei aqui durante esta semana, você não sabia, você não foi desperto para isso, mas agora que você ouviu, e se não ouviu, vai lá, começa na segunda-feira e vai terminar hoje aqui, não é? Vai lá e ouve, é uns minutinhos rápidos, 3, 4 minutos, vai lá e ouve tudo, do princípio, sobre filhos, sobre como educar os filhos, segundo a palavra de Deus, como homem e mulher de Deus. E aí, com certeza, vocês vão ter resultados, porque olha, todo mundo sabe a lei da semeadura. Quem planta batata ou semeia batata vai colher batata. Quem planta morangos, semeia morangos, vai colher morangos. Então, se você não está agradado da sua semeadura, da sua colheita, você vai ter que mudar a sua sementeira. Faz sentido para vocês? Então, meus queridos, eu quero desejar para vocês todas, um bom final de semana abençoado e que você possa meditar nestas palavras que durante esta semana eu trouxe aqui para vocês sobre filhos. E olha, vocês estão vendo ali. E não foi só essas horas todas de estudo. E ali está talvez 1/3 de tudo o que eu estudei. Mas olha, 64 anos de vida. Olha aqui, os meus cabelinhos brancos, que são naturais. 59 anos dentro de uma igreja. 22 anos sendo pastora, cuidando de pessoas. Então, mãe, há mais de 44 anos, 3 filhos do ventre, uma do coração, com muitos resultados positivos. Pode olhar para os meus filhos, pode perguntar para pessoas quem são os meus filhos, como é que eles são na sociedade, como é que a mais velha já está criando também a sua família, educando os seus filhos. Então, eu posso falar porque eu tenho resultados positivos na educação dos filhos. Então, claro que eu errei e nós vamos errar, não existe ninguém perfeito, nós erramos ao longo do caminho, mas olha, existe sempre um pedido de perdão, um pedido de desculpa, me perdoa, eu vou fazer melhor, eu vou melhorar nessa área, e porque as crianças precisam também de ver que os pais também identificam os seus erros. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe. Fui! Até a semana que vem, nós vamos estar aqui com outro capítulo, com outro assunto. Fui! Deus abençoe!